Saúdo a todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus na Rádio Missionários da Verdade e hoje trazemos um tema muito importante, um dos temas mais importantes referente, concernente ao dia a dia cristão, ao dia a dia evangélico. Neste dia 14 de dezembro, segundo domingo de dezembro, nós comemoramos o dia da Bíblia. Pois é, meus irmãos, o dia da Bíblia. Bíblia, livro este que vem perdendo espaço, infelizmente, nas congregações. Não vamos generalizar, muitas congregações pregam sim a palavra de Deus e é através dela que eu me converti, é através dela que muitos estão se convertendo e é através dela que nós alcançamos o conhecimento de Deus, ou parte do conhecimento de Deus. Alguns teólogos dizem até que é uma fagulha, um grão de areia do conhecimento de Deus. Mas o que é a Bíblia? A Bíblia, ela é uma compilação de 66 livros inspirados por Deus. 66 documentos. Esses documentos estão reunidos em 2 testamentos. O Antigo Testamento, com 39 livros, e o Novo Testamento, com 27 livros. Profetas, sacerdotes, reis e líderes da nação de Israel escreveram os livros do Antigo Testamento em hebraico, com 2 passagens em aramaico. Os apóstolos e seus companheiros escreveram os livros do Novo Testamento em grego. O registro do Antigo Testamento começa com a criação do universo e termina 400 anos antes da primeira vinda de Jesus Cristo. Depois da conclusão do Antigo Testamento, passaram-se 400 anos de silêncio, durante os quais Deus não falou e não inspirou nenhuma escritura. Esse silêncio foi quebrado com a chegada de João Batista, anunciando que o Salvador prometido havia vindo. O Novo Testamento registra o resto da história, do nascimento de Jesus até a culminação de toda a história e o estado final, eterno. Assim, os 2 testamentos vão da criação até a consumação, da eternidade passada até a eternidade futura, a eternidade passada até a eternidade futura. Enquanto os 39 livros do Antigo Testamento enfatizam a história de Israel e a promessa do Salvador vindouro, os 27 livros do Novo Testamento enfatizam a pessoa de Jesus Cristo e o estabelecimento da igreja. Os 4 evangelhos fornecem o registro de seu nascimento, vida, morte, ressurreição e ascensão. Cada um dos 4 escritores vê o maior e mais importante acontecimento da história, a vinda do Deus homem, Jesus Cristo, de uma perspectiva diferente. Mateus o vê da perspectiva do seu reino, Marcos da perspectiva da vida de serviço, Lucas da perspectiva da sua humanidade e João da perspectiva da sua divindade. O livro de Atos conta a história do impacto da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Senhor Salvador, da sua ascensão, a consequente vinda do Espírito Santo e o nascimento da igreja, através dos primeiros anos da pregação do Evangelho pelos apóstolos e seus companheiros. Atos registra o estabelecimento da igreja na Judéia, em Samaria e no Império Romano.
As 21 epístolas foram escritas pelas igrejas e pessoas individuais com o objetivo de explicar o significado da pessoa e da obra de Jesus Cristo, com suas implicações para a vida do testemunho até que ele volte. O Novo Testamento termina com Apocalipse, que começa descrevendo a atual era da igreja e culmina com a volta de Cristo para estabelecer o seu reino terreno, trazendo castigo para os ímpios e glória e bênção para os crentes. Depois do reinado de 1000 anos do Senhor e Salvador, haverá o último julgamento, que levará ao estado eterno. Todos os crentes de toda a história entram na máxima glória eterna, preparada para eles, e todos os ímpios são levados ao inferno, para serem punidos eternamente. Para entender, amados irmãos, a Bíblia é essencial entender toda a história da criação, até a consumação. É também crucial manter em foco o tema unificador da Escritura, o tema constante que se desdobra ao longo de toda a Bíblia é este: Deus, para a sua própria glória, escolheu criar e juntar para si mesmo um grupo de pessoas para serem os súditos do seu reino eterno, para adorá-lo, para honrá-lo e servi-lo para sempre, e por meio dos quais ele demonstrará sua sabedoria, poder, misericórdia, graça e glória. Poderíamos, irmãos, passar o dia inteiro meditando sobre a palavra de Deus, falando sobre os escritos bíblicos, informando os irmãos sobre as profecias, sobre os acontecimentos, sobre o desdobramento da história bíblica. Mas levaria, acredito, meses e meses para chegarmos a reunir o mínimo necessário. Então, irmãos, é necessário que meditemos todos os dias. A Bíblia, ela tem um autor, e o autor é Deus. Sobre ele está escrito: ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos e são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Deuteronômio 32:4. A Bíblia é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus é a verdade, porque em Deuteronômio 32:4 diz que Deus, ele é a verdade. A Bíblia, ela não possui erros, nem contradições em sua palavra. Alguns teólogos, eles tentam trazer ensinamentos duvidosos, né, para mudar o pensamento dos cristãos. Vem com pensamentos demoníacos, com estudos distorcidos, dizendo que a palavra de Deus tem contradições, e Deus, ele não se contradiz. Se a Bíblia é a verdade, não há erro nem contradições em sua palavra. Ela é, portanto, digna de toda confiança. Assim está escrito: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, em Salmos 19:7. Também está escrito: o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Salmos 19, verso 9. O caminho do Senhor é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Salmos 18:30. A Bíblia, meus irmãos, ela é inspirada por Deus. Os escritores da Bíblia, embora em culturas e idiomas diferentes, lugares e épocas também diferentes, todos escreveram sem nenhuma contradição. Deus
supervisionou os escritores da Bíblia, do modo que eles escrevessem o que ele tinha em mente. A Bíblia declara que porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3,16 que toda a escritura não é parte, não é um trecho, é toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar. Então, meus amados irmãos, quando nós direcionamos a palavra de Deus a alguém, não é com intenção de criar uma contenda, mas com a intenção de ensinar, para que o fim seja o mesmo fim que desejamos para nós mesmos, que é chegarmos juntos aos céus, porque toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3,16. O tema central da Bíblia sempre foi Jesus Cristo. Ao longo de toda a Bíblia, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, o tema principal, a base principal é Cristo Jesus. O Velho Testamento ele prepara a vinda de Cristo. O Novo Testamento ele conclui, aplica o que o Velho Testamento ele prediz. Então Jesus veio cumprir o Velho Testamento. Meus amados irmãos, a Bíblia ela é o nosso alimento. O próprio Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus, também da palavra de Deus. Em João, capítulo 5, no verso 39, traz aqui uma das passagens mais importantes da Bíblia Sagrada, que diz o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, de Jesus. Então, meus amados irmãos, Jesus ele pede para que nós venhamos a examinar a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus é quem nos mantém de pé. A palavra de Deus é quem nos fortalece. A palavra de Deus é quem nos mostra o caminho. Meus amados irmãos, neste dia da Bíblia, quero deixar essa singela palavra, essa palavra simples, mas que venha a tocar o coração dos irmãos, porque é necessário, precisamos urgente voltar para a palavra de Deus. Vivemos momentos terríveis, vivemos momentos complicados, vivemos momentos em que a palavra do homem ela tem sobressaído, ela tem tido uma importância maior do que a palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem se encolhido através dos homens. A palavra de Deus ela tem perdido espaço dentro das denominações. A palavra de Deus hoje ela é algo raro, como ouro, encontrar em alguns lugares. Então, meus irmãos, assim como na época da Inquisição Católica, era proibido ler a Bíblia, porque quem lesse a Bíblia, ele se libertava daquele sistema religioso. Hoje vivemos época parecida, né? Vivemos época que a Bíblia muitas vezes é silenciada, com doutrinas feitas pelo homem, com doutrinas, com invencionices, com a idolatria tem entrado dentro das igrejas através de pessoas. As pessoas têm levado essa idolatria, né? E isso tem afastado a Bíblia, o conhecimento das pessoas. Hoje, as doutrinas humanas, elas têm uma validade muito maior dentro das igrejas do que a doutrina principal, né? Que é a palavra de Deus. Teologicamente, doutrina só é doutrina se ela tiver base bíblica, completamente base bíblica. Então, meus amados irmãos, por que é que devemos ler a Bíblia?
Primeiro, porque ela é a palavra viva de Deus. Como diz em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e é apta a discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela é cortante. Então, quando chegamos para alguém que está passando uma dificuldade, que está precisando da palavra de Deus, seja para evangelizar, seja para consolar, seja para ganhar aquela alma para Jesus, quando nós lançamos a palavra de Deus, ela tanto corta lá, como ela corta em mim, porque ela é uma espada de 2 gumes. E para continuar, por que devemos ler a Bíblia? Porque ela é o alimento para a nossa alma. Lá em 1 Timóteo 4,6 diz: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras de fé e de boa doutrina que tem seguido. Em Lucas, capítulo 4, versos 4 diz: e Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ela também nos proporciona conforto e paz. Ela dirige os nossos passos, como diz lá em Salmos 119, no verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Porque o mandamento é lâmpada, e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida, diz Provérbios 6:23. Ela é a nossa arma de ataque e defesa contra Satanás. Lá em Efésios 6, no verso 17, versículo 17, diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela proporciona o nosso crescimento na graça e no conhecimento de Cristo. Ela nos capacita a falar a verdade. Irmãos, vivamos, aprendamos, venhamos a ter um foco principal na palavra de Deus. Não deixemos que algo tão precioso saia das nossas vidas. Passamos a ter uma leitura diária, passamos a entregar versículos, né? Hoje temos tantos meios, Facebook, WhatsApp, né? Até o próprio YouTube, mensagem de texto. Irmãos, Deus, Ele conta conosco nessa obra. É para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para preservar a sã doutrina, para admoestar, para repreender com a palavra de Deus. Porque é através dessa palavra que nós conhecemos a Cristo e chegaremos à salvação. Amados irmãos em Cristo, eu saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus e deixo essa homenagem para a Bíblia Sagrada. E que, para terminar, eu quero dizer, meus irmãos, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é tudo isso, mas ela fechada, ela é apenas um livro. Amém? A paz para os irmãos, para os ouvintes da rádio e para todos os ouvintes nos quais essa mensagem tem chegado. Que Deus nos abençoe a todos com a sua grandiosa graça, nos proporcionando uma semana de paz, uma semana abençoada, uma semana de vitória. Que o seu Filho Jesus Cristo esteja conosco no trabalho, na faculdade, em todos os momentos, e que o Espírito Santo de Deus se faça presente nas nossas vidas e que possamos influenciar o mundo através do poder da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus.